Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 16. Romanos capítulo 4, a partir do verso 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, os irmãos podem se assentar, por gentileza. Você pode deixar a sua Bíblia marcadinha aí em Romanos capítulo 4, 16 até o 5, verso 1. E nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã. Esse tema rico que nós viemos meditando nas últimas aulas, que é a preciosidade da doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina é tão importante que os reformadores, ao estudá-la, na verdade foi Martinho Lutero quem afirmou isso, essa doutrina pela qual a igreja ela se mantém em pé ou ela cai. O que ele queria dizer com isso? A falta de ensino na igreja sobre o que vem a ser a justificação pela fé faz com que qualquer igreja venha a desviar-se da doutrina dos apóstolos, venha a ruir. Agora, a igreja que se dedica em aprender, em assimilar essa riqueza que é a doutrina da justificação pela fé, é uma igreja que certamente passará incólume diante das várias provações que este mundo nos tenta. Porque a nossa vida é uma vida de peregrinação. Nós estamos peregrinando. Nós sabemos que este mundo não é o nosso lugar, que essa nossa vida não é definitiva. Há uma vida que nos aguarda. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, porque este corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, e então nós seremos tal como Ele é. Assim a Bíblia nos ensina. E viveremos para sempre com o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo nos diz que aquele que tem vistas apenas para essa vida aqui, é o mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança está na volta do Senhor Jesus. Agora, como é triste quando as pessoas elas desviam o olhar da fé cristã segundo as Escrituras e elas misturam ou até mesmo substituem
a esperança que a Bíblia nos promete por aquilo que é furtivo, aquilo que é passageiro nos nossos tempos. Nós temos como exemplo que o Espírito Santo nos leva a aprender pela Sagrada Escritura a pessoa de Abraão. Paulo, ele está falando desde o capítulo 2 sobre a condição humana. E nós já aprendemos sobre o olhar que o Senhor dirige para que ele venha a pronunciar uma palavra para aqueles que poderiam dizer o seguinte: eu vou me apresentar a Deus pela moral que eu mesmo construí ao longo da minha vida. Paulo diz: não serve. Você é pecador, você nasceu com uma natureza corrompida. Outra pessoa poderia dizer: eu vou me apresentar a Deus com a lei de Moisés. Afinal de contas, eu nasci sob a lei de Moisés, eu sou um judeu. E Paulo diz: também não serve, porque a lei já provou para você o quanto você precisa da graça de Deus, porque você não consegue por si mesmo viver os rigores da lei. E alguém poderia se estribar na circuncisão, dizendo: eu venho de pedigree judaico desde sempre. E Paulo diz: também não é por isso que o homem é salvo. E o exemplo que ele traz é de Abraão. Ele fala: vamos meditar na figura do nosso pai na fé. E no capítulo 4 ele começa a discorrer sobre o patriarca. E ele faz uma pergunta maravilhosa. No capítulo 4, ele diz no versículo 1: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele pode se ufanar na frente do espelho, dizendo: olha o que eu consegui fazer. Mas não diante de Deus. Porque Deus, quando nos vê, Ele vê não apenas o que nós fazemos, mas aquilo que nós somos no nosso íntimo. E mesmo as boas obras que nós podemos, ao final do dia, contabilizar: que bom que eu fiz uma boa obra hoje. Vamos tomar, por exemplo, esse tempo frio que está aqui em São Paulo. Neste momento, com certeza, tem alguém fazendo uma campanha do agasalho. E não é errado, pelo contrário, devemos fazer. O crente, ele é salvo pela graça, somente pela graça. Mas isso não nos distancia da prática de boas obras. Devemos sim acudir ao necessitado, devemos praticar boas obras, devemos agasalhar quem está com frio, devemos dar comida a quem tem fome, visitar a quem está preso, como Jesus disse. No julgamento será pronunciado isso: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste. Senhor, quando te vimos nessas condições? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Isso será lembrado. Agora, tem neste momento muitas pessoas no mundo todo que estão fazendo boas obras e voltando para casa assim: pronto, fiz, vida que segue. Alguém, vendo exteriormente, diz: como aquela pessoa é boa. Só que lá no íntimo, ela pode estar dizendo o seguinte: com isso aqui, eu me livrei daquela carga de culpa de um adultério. Com isso aqui, eu me livrei de uma carga de culpa de uma difamação. E assim por diante. Por isso que a Bíblia nos ensina que aquele que se gloria, ele tem um motivo humano. Agora, diante de Deus, somente na cruz nós temos motivo para nos gloriar.
O apóstolo Paulo diz isso em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Vamos até lá? Um pouquinho mais para frente, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 14. O apóstolo Paulo assim nos diz: vou ler a partir do verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Agora marquem este verso: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Meus irmãos, só há um lugar que nós podemos confiar de que a nossa justiça, ela é plenamente feita por Deus e aceita por Deus, é a cruz de Cristo. Os puritanos tinham uma frase que era a seguinte: só há 2 lugares onde o seu pecado é tratado. Um é o inferno, o outro é a cruz. Deus proveu a cruz, e se você agarrar-se à cruz pela fé, você não vai para o inferno. O seu pecado é tratado na cruz. Por isso, o ensino da justificação pela fé nos humilha, porque ele nos ensina o quanto nós precisamos considerar a nossa natureza e saber que nós dependemos da graça de Deus. Nós não chegamos aqui porque somos ou fizemos algo que convenceu Deus de alguma coisa. Nós chegamos aqui simplesmente por uma obra graciosa do Senhor Deus. E o que Ele fez em nós, Ele também deseja fazer em outras pessoas. E nós nos tornamos um outdoor para qualquer outra pessoa. Olha o que Deus fez por mim e em mim, Ele também pode fazer em você. Assim como Deus fez com a vida de Abraão, também a nossa vida pode servir de testemunho. Mas para nós chegarmos a essa conclusão, eu quero caminhar um pouquinho com vocês aqui. Romanos 4, então, Paulo diz: essa é a razão, versículo 16, porque provém da fé. O que provém da fé? A justificação é pela fé e não pelas obras da lei e nem pela circuncisão. Alguém pode dizer: tá, eu sou brasileiro, não nasci numa cultura judaica, não venho de família judaica, isso não está perto da minha realidade. Mas nós crescemos numa cultura do mérito. Ela é meritória. Você tem de fazer por merecer. E se você fez, se você cumpriu, então Deus certamente vai responder às suas obras. Irmãos, Deus não é convencido pela nossa humanidade. Nós somos um flagrante constante diante de Deus. Mesmo aquilo que nós julgamos ser boas obras, Deus vê o nosso coração. E Ele sabe a motivação real pelo qual nós fizemos. Então, Paulo nos diz que a referência na vida de Abraão, Deus escolheu este homem, tirando-o da terra em que ele estava, levando-o a uma jornada, e a sua relação com este homem serve de exemplo para crentes de todas as gerações. E eu gostaria de fazer aqui um exercício com vocês. Nós vamos viajar um pouquinho na história, tá? Uma das coisas que as pessoas dizem que está no ranking das invenções mais geniosas da humanidade é a escrita.
E você já viu como que é o semblante, como que é a reação de uma pessoa, um adulto, uma pessoa idosa que aprendeu a escrever, já em idade avançada, como essa pessoa fica? Quem já trabalhou alfabetizando pessoas, sabe muito bem como que é bela essa reação. Quando a pessoa consegue juntar palavras, formar sílaba, identificar palavras, escrever o próprio nome, isso é maravilhoso. A escrita é maravilhosa. E aí essa pessoa chora porque ela vai ter acesso a tantos textos. E eu, na minha vida pastoral, nesses 21 anos, eu tive a alegria de participar de momentos preciosos, de pessoas que chegaram na igreja, ganharam uma Bíblia e choraram porque não sabiam ler. E depois agradecer à igreja dizendo: o irmão tal ou a irmã tal me ensinou a ler a palavra de Deus, agora eu não largo mais, eu a lerei toda. É uma alegria indizível. Agora, de onde que vem isso? Segundo os estudos históricos, o período da história antiga, tudo antes de Cristo até aproximadamente o ano 476 depois de Cristo, é o que nós consideramos como história antiga. Ele tem um momento da civilização humana que as pessoas dizem: que povo inteligente, que é a civilização suméria. Ali, segundo os estudos, nós somos lembrados de que a escrita começou naquele lugar, na região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Civilização suméria, ela é narrada na Bíblia com o nome de Sinear, a terra de Sinear, no livro do Gênesis. Ali começou a escrita cuneiforme, fazia em forma de cunha no barro. Os achados arqueológicos, até hoje as pessoas encontram recibos de pagamento, contratos, compra, venda de terreno, de casas, escravos e tantas coisas, com escritas de aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, muito distante de nós. Matemática, tudo provém dali. Astronomia, como os homens naquela época tinham de viajar longas distâncias para fazer comércios, eles marcavam a jornada por rios, por montes, por vales, mas num dado momento eles viram que se olhassem para os céus, eles conseguiam mapear as estrelas de alguma forma e saber que época do ano que eles estavam, que lugar do mundo que eles estavam, observando os astros, e isso foi enriquecedor demais. Assim eles faziam grandes empreendimentos, grandes jornadas, um povo inteligentíssimo. E a Bíblia nos diz que num dado momento, esse povo, nesse contexto, intentou juntar-se e fazer uma grande torre, e era uma afronta ao Senhor Deus. Venham, nos juntemos, façamos uma torre, edifiquemos algo que o nosso nome fique gravado, para que todos saibam como nós somos poderosos, o que nós podemos fazer. E a narrativa do livro do Gênesis, no capítulo 11, nos diz que o Senhor desceu. A linguagem, ela é de uma forma assim, lúdica, para que qualquer pessoa entenda. Deus, ele é espírito, não há um lugar neste universo que Deus não esteja. Mas a narrativa diz: Deus desceu, visitou aquele empreendimento humano e disse: isso não é bom, porque um único homem é pecador. Agora, o máximo de pessoas se aglutinando para fazer um projeto desse aqui, quanta malignidade não vai ter vazão. E então o Senhor confundiu ali a linguagem e eles se dispersaram pela terra. Essa é a história da Torre de Babel. Bab-Elu é uma palavra acadiana que significa portal do céu. Em hebraico tornou-se sinônimo de confusão. Torre de Babel. Todos nós aprendemos isso na escola dominical. Agora, Babel ficava justamente no lugar da cidade
mais famosos da antiguidade, Babilônia. Babilônia. Babilônia é sinônimo de orgulho, de arrogância, de opulência, de empreendimentos humanos, hiperbólicos, prédios altos, palácios gigantescos, zigurates, como a gente vê nas fotos na internet, grandes achados. E o nome desse homem também evoca grandeza, Abrão, pai exaltado ou pai de multidões. A Bíblia, do capítulo 11 para o capítulo 12, não diz absolutamente nada do que esse homem fez para a sua história ser lembrada hoje. Nós estamos começando agora no capítulo 12 de Gênesis, mas do capítulo 1 até o capítulo 11, nos fala sobre o que Deus fez. O que Deus fez. Muitas pessoas, quando leem a história de Abraão, são tentadas a pensar assim: no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz a esse homem para ele sair da sua terra, deixar a sua parentela, a casa de seus pais e ir para um outro lugar. Mas com certeza esse homem deve ter se arrependido antes. Com certeza esse homem deve ter feito uma oração antes, alguma coisa assim que Deus disse: ah, aqui, ouvi, tem um justo aqui. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos até lá? Deixa marcado Romanos aí. Gênesis capítulo 12. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Muito bem. Agora, gostaria que você meditasse no seguinte. O texto anterior, final do capítulo 11, está contando a história do pai de Abrão e sua família. Eles eram de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Uma das cidades da antiga Babilônia. E a história que Gênesis está nos contando é que Terá, pai de Abrão, era pai de, não somente Abrão, mas também de Harã e de Naor. Harã, irmão de Abrão, morreu ainda em Ur. E o texto deixa muito claro que a morte desse filho fez com que o pai tomasse todo o clã e se mudasse para uma cidade que também tinha o mesmo nome, Harã. E assim todos vão com Terá até Harã. Abrão foi também. Só que o clã parou ali em Harã, que é uma região que fica no atual, que corresponde ao atual Iraque. Só que quando todos ficaram lá, Abrão continuou a sua jornada até Canaã. Por que isso? Porque ele recebeu uma ordem de Deus. Aqui em Gênesis 12, nós aprendemos que Deus diz para ele: sai e vai. Certo? Sai e vai. Agora vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, é a
pregação do primeiro mártir da igreja, Estevão. Este homem cheio do Espírito Santo, diante do sinédrio, 70 anciãos olhando para ele fixamente, e a vida dele correndo risco, ele prega com poder e graça, e ele diz, Atos 7:1. Lucas está dizendo, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse, versículo 3, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Qual a diferença de Gênesis 12 e de Atos 7? Gênesis 12 nos diz que Deus disse para Abraão, sai e vai. E Atos 7, Deus está dizendo, sai e vem. Nós aprendemos uma coisa preciosa aqui, é que o chamado de Deus, a vida desse homem, que serve para nós como referência de crente, é que Deus nos chama, e o chamado é uma ordem, Deus nos chama, e o chamado é um convite para andar com Ele. Porque alguém para dizer, vem, está chamando para si. Deus, irmãos, guardem isso. Isso é precioso. Deus nos chamou para nós sairmos da condição em que estávamos, no mundo, no pecado, na ignorância, e para nós andarmos com Ele. Temos a Deus como nossa companhia na vida toda. Este ensino é precioso, porque muitas vezes as pessoas leem a história de Abraão e ficam com uma lente meramente religiosa brasileira, pensando, aqui está um homem que ficou rico porque obedeceu a Deus. Vamos navegar um pouquinho na vida desse homem? Deus disse para ele, sai e vai para a terra. E aí nós aprendemos pela pregação de Estevão, sai e vem. É uma ordem e é um convite para andar com Deus. Agora veja só que coisa maravilhosa. Lá em Gênesis 12, o Senhor diz que fará dele uma grande nação. Qual era o nome dele? Pai exaltado, pai de multidão. Se tinha um homem que já nasceu e já cresceu numa cultura de opulência, era ele. Era ele. Agora, vamos fazer um exercício. Gente, como é difícil convencer um adolescente a sair do quarto às vezes, né? E ele só tem 12, 13 anos. Agora você imagina convencer um senhor de 75 anos, cresceu a vida toda, é rico, tem propriedades, é de um clã poderoso, tem a ideia formada, dizer para ele, vem andar comigo. Também, o ensino bíblico nos ensina, nos afirma aqui, estou redundando, a idade que tem muita gente pensando em parar, Deus está chamando Abraão para começar. Deus está chamando esse homem para começar. Gente, quanta coisa a gente aprende com Abraão. Nunca é tarde para andar com Deus. Quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Mas nunca, nunca entregue a sua vida dizendo, não dá. Porque olha a vida deste homem. Agora veja só,
Vamos voltar para Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Veio o que, gente? Palavra do Senhor. Sempre o que precede na vida deste homem é palavra do Senhor. Disse Deus a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela. Agora aqui de novo. Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Grife o verso 6 se você puder. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Veja que coisa maravilhosa. O que fez esse homem crer? Deus falar com ele. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não há contradições na Bíblia, e nós não precisamos inventar nada para complementar a Bíblia. Ela está completa e é a nossa única base de fé e prática. A Bíblia nos afirma que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ser um crente que agrada a Deus? Uma pessoa que medita na palavra do Senhor e não substitui a Bíblia por nada. Por nada. O que precede a justificação, meus irmãos, é unicamente a palavra de Deus, nenhuma obra humana. Ah, mas e o arrependimento? Como nós estudamos em Romanos capítulo 2, ou negas tu que a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? Até o arrependimento necessário para receber a mensagem do Evangelho é uma obra da graça de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, diz a palavra do Senhor. Nada é nosso, nada é nosso. A fé, o autor chama-se Jesus. O arrependimento é obra da bondade de Deus. E a fé é alimentada pela palavra que procede da boca de Deus. Por isso que Romanos 4 nos ensina: se alguém quiser se jactar de alguma coisa, não faz sentido. Veja como referência a vida de Abrão. Este homem não fez nada previamente. Deus, por um ato gracioso, deliberadamente o escolheu e disse: sai. Sai e vai, é uma ordem. Sai e vem, é um convite. E ele passou a andar com Deus. E que história maravilhosa é a história de Abraão, porque cada lugar que ele vai, ele ergue um altar e invoca o nome do Senhor. É um homem que vai mapeando o mundo, não segundo a cultura da Babilônia, a cultura de Babel, de fazer torres e monumentos à glória humana, mas ele ergue altares e vai fazendo aliança com o Senhor em cada trecho do caminho. Isso é a referência da vida dele. Eu invoquei o nome do Senhor aqui. Aí ele vai mais um pouco: invoquei o nome do Senhor aqui.
Vai mais um pouco, invoquei o nome do Senhor aqui. E assim ele vai seguindo a sua vida. Agora veja só no capítulo 17, que coisa maravilhosa. Gênesis 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o... Quem é o agente na vida de Abrão? O Senhor, gente. E disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Outro ensino maravilhoso. Porque andar na presença de Deus é ter consciência de que não há um lugar sequer que Deus não esteja presente. Não há um lugar na face da terra que você vá, nesse universo, que Deus não esteja lá. E essa é a grande diferença de uma pessoa que foi tocada pela graça de Deus, que caminha pela fé no Deus que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa pessoa sabe que em todo o canto deste mundo, Deus já está lá. E quando nós partimos dessa vida para o porvir, meus irmãos, Deus já está lá. Não temas, não tenha medo, alimente seu coração com essa esperança. Cristo já está lá de braços abertos te esperando. Agora, olha que coisa maravilhosa. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança o quê? Perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu... Gente, que coisa maravilhosa. Aquela briga que está lá no Oriente Médio, é por causa disso aqui. A certidão de posse de terra mais antiga da história da humanidade está na Bíblia. Deus concedeu aquele espaço de terra para aquele povo chamado judeu. É a Bíblia que diz, está dito. Agora, qual que é o ensinamento que tem aqui? É de terra, demarcação de terra apenas? Não. Aqui nós temos o que chamamos em teologia de o tema Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mas olha que declaração: aliança perpétua para ser o teu Deus. Para ser o teu Deus. E no versículo 8 termina dizendo: e serei o seu Deus. O tema Emanuel é esse: eu serei o teu Deus e você será meu povo. Essa é a aliança. Eu serei o teu Deus e você será meu. Exclusividade. Nós não temos deuses, nós temos um só Senhor. Por isso, eu quero lembrar vocês do que já disse aqui. Os 10 mandamentos não é uma tabela de não pode. É uma declaração de amor de Deus com a sua noiva. É como se um homem prestes a se casar chamasse a noiva e lesse para ela: querida, eu te amo tanto que eu não gostaria de encontrar na tua carteira foto de nenhum outro homem. E ela diz: que assim seja. Que assim seja. Deus chama Israel para o Sinai e ali ele dá os 10 mandamentos. E o primeiro é o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor,
vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Não tenha na tua carteira outro Deus. Eu sou teu Deus e você é meu povo exclusivo. Agora, qual é o ensinamento que nós temos disso em Romanos? É que a promessa é somente para o povo judeu. O apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 4, como nós estamos estudando, não. Porque Abraão é pai de todos nós, a saber, aqueles que creem no Deus que justifica. Você crê no mesmo Deus de Abraão? Por isso que nós cantamos um hino, ao Deus de Abraão, louvai. Nós temos uma aliança com Deus que desde os tempos eternos, Deus estabeleceu. O Senhor aplicou ela num tempo na história. O Senhor a elevou na cruz do Calvário, consumando, e por todo o Novo Testamento, isso vai ensinando a gente a ler o Antigo Testamento. Agora eu gostaria de convidar vocês para ir até a carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? É que Abraão, ele herdou muitas terras, e por isso ele é referência para nós. Olha o que o texto bíblico nos diz. Versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Aqui está uma coisa, que quem
prega a teologia da prosperidade não lê para as pessoas é que as promessas de Deus não são terrenas. O Deus que disse: Abraão, sai e vai, e disse: Abraão, sai e vem. Abraão, por andar com Deus, gente, o que ele recebe de Deus não é um punhado de terra. O que ele recebe é convicção. É convicção. Este é o meu Deus, Ele é o meu Deus, e eu sou dele. Eu serei o seu Deus, e você será o meu povo, exclusividade minha. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 4, podemos voltar lá agora? Diz, capítulo 4, verso 17, a parte B: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui está o ensinamento da escola dominical de hoje. Na sua Bíblia está escrito: chama à existência. Você sabe por que o livro do Gênesis começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou o abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E assim vai a narrativa: e disse Deus, e disse Deus. A menção ali é Deus chamando à existência coisas que não existiam. Venha, e vinha. E Deus dizia: surja, venha, e vinha. Toda a ordem de Deus vai trazendo a criação, gente, todo o cosmos numa ordem, como se fosse um exército marchando sob o comando de alguém. É assim a narrativa da criação. Agora, toda essa narrativa de Deus dizer: haja e houve, e tanto é que o texto diz: e assim foi terminado os céus e todo o seu exército. Está escrito dessa forma na sua Bíblia. Porque Deus vai chamando as coisas, elas têm uma ordem, elas vêm marchando ao mando de Deus. E é a mesma palavra que é empregada quando Deus diz para Abraão: sai e vem. É Deus dizendo para um homem pecador, que não tinha fé, que não tinha vida em si mesmo, que não havia nele nada: Deus é o Criador, e Ele traz à existência coisas que não existem. Abraão não é referência de fé porque ele fez alguma coisa, mas porque Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Um crente, ele é crente não é porque ele tem um pensamento positivo, exacerbado, teologia da confissão positiva, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não tem nada a ver. Fé é fé em Jesus. Fé é fé no Deus que é bom o tempo todo, que é fiel o tempo todo, o Deus que nos guarda. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Aos olhos do homem, muita coisa pode estar dando errado, para nós que estamos peregrinando nessa terra. Mas aos olhos de Deus, que nos promete uma pátria celestial, tudo está dando certo. Porque é Ele que nos convidou dizendo: saia e vem. E andar com Deus, gente, é o melhor tesouro que nós, é o maior tesouro que nós temos. Por isso que o ensinamento da justificação pela fé termina dizendo o seguinte, termina aqui, nessa aula. Romanos 5:1, justificados, pois. Essa palavrinha pois quer dizer, depois de tudo que foi dito, a aplicação do ensino é isso aqui: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Possuir paz com Deus é incomparavelmente melhor do que possuir
terras, gado, camelos, poços, ter paz com Deus. Ter paz com Deus. Justificados, ou seja, aquele que conhece toda a nossa vida, as nossas motivações, o nosso interior, aquele que poderia concordar com Satanás, que nos conhece desde o nosso nascimento e nos acusa dia e noite perante o Senhor, dizendo: ele pecou, ela não merece, ele pecou, ele pecou. Esse que sonda os corações, ao invés de dizer pecou mesmo, não merece, pela obra do seu Filho na cruz, ele nos enxerga, ele nos vê através do seu Filho, e ele estendeu o seu cetro de justiça para nós na cruz do Calvário, dizendo: dos teus pecados não me lembrarei mais. Isso significa justificação pela graça. Como que eu vivo isso? Meditando na palavra de Deus, orando e dizendo: Senhor, o Senhor que chama a existência coisas que não existem, como o Senhor chamou em Abraão esta fé, faz isso em mim também. Faça isso na minha vida também. Eu quero ser um crente bíblico igual eu aprendi na palavra do Senhor hoje. Eu quero ser uma pessoa possuidora desta fé. Não é fé para possuir coisas aqui, mas é fé que ri da morte. É fé que diante das ameaças diz: o Senhor é o meu Deus, eu sou totalmente dele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque, gente, se não tiver a consciência tranquila diante de Deus, não adianta possuir nada nessa vida. Você vai ter dores nos seus ossos, vai tomar medicamento que você vai despender todos os seus recursos, mas não é algo no teu organismo, é na tua alma. Você precisa de paz com Deus. Portanto, nessa manhã, eu gostaria que você meditasse nisso, que a herança que Deus prometeu a Abrão e que ele recebeu, e que Hebreus fala, ele saudou ela à distância e andou como se já tivesse possuído. É isso. Andar com Deus produz paz, gente. Produz paz. Eu gostaria de orar com vocês essa manhã, porque nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Ela é sublime, ela é pura. Ela é pura. O salmista disse: ela é mais pura do que o metal depurado, que o ouro, que a prata passado no muito fogo. Pura. E se de repente você, em algum momento da sua vida, misturou a palavra de Deus com outros dizeres, e essa coisa ficou meio embaçada para você, de ter paz com Deus, de ser justificado por Deus, viver em paz a vida toda, você, nesta manhã, orasse pedindo que Deus, por sua graça, ministrasse o seu coração. Agora, saiba o seguinte: um crente justificado por Deus, ele não diz: já que Deus me justificou, eu vou pecar. Já está feito, vou viver. Não. Porque aquele que é eleito de Deus, e que Deus trabalhou no seu coração, ele prova num viver santo, que ele é de Deus. Ele não tem prazer mais em voltar para Ur dos Caldeus, não tem prazer em voltar para o Egito mais, ele tem prazer de prosseguir andando com Deus. E nessa caminhada ele diz: melhor que muita terra é andar com Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Teu nome. Nesta manhã te bendizemos por Tua palavra, que é doce, que é acessível,
e que nos ensina a viver no temor do Senhor. Senhor, nós precisamos viver uma vida em paz. Paz contigo, paz que excede todo entendimento. Paz de Deus que guarda os nossos corações. Senhor, livra-nos do medo, livra-nos da culpa, livra-nos, ó Deus, disso que corrói a gente por dentro. Livra-nos por tua graça. Nesta manhã, ó Deus, ministra, Senhor, o nosso coração. Pedimos humildemente que o Senhor aplique a sua palavra em nós, para vivermos tudo isso que nós aprendemos aqui. Andar com Deus. Deus nos convida para sair e para andar com Ele. Crer nele, unicamente nele. Não em nossas obras, mas naquele que nos justifica. Senhor, se porventura houver entre nós alguém se sentindo culpado, que essa pessoa seja tocada por teu Espírito Santo, a se agarrar à cruz do Calvário, onde o mundo está crucificado para nós, e nós para o mundo. Senhor, ajuda-nos a viver neste período de peregrinação, até a volta de Jesus, quando nós de fato herdaremos a nossa pátria celestial. Assim oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém.